Boa noite, testando aqui a conexão, o áudio. Pessoal que for chegando, me informem se estão ouvindo bem. Daqui a alguns segundos a gente vai iniciar a live. Pronto, pontualmente às 20 horas. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre Equipe Ricas e Vencedoras. Na verdade, esse é o nome do livro, o livro da série do Pai Rico, né? O Guia do Pai Rico, que o livro mais famoso é do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Mas o autor deste livro aqui é o Blair Singer, tá? Um especialista na área de vendas, na construção de equipes de sucesso, equipes vencedoras, como ele mesmo denomina, né? Trabalha em vários países, com várias empresas de grande porte, tá? Então, equipes ricas e vencedoras. Agora, Renata, boa noite, Alice, seja bem-vinda. Por que você trouxe um livro de equipe ricas e vencedoras para falar na nossa live, no nosso projeto de melhorar a nossa qualidade de vida, ressignificar, ver o que a gente pode aperfeiçoar, analisar os nossos traços, até porque, eventualmente, a gente traz algumas temáticas também, diferenças não só direcionada ao autoconhecimento, mas também fazendo o link e trazendo, referenciando aquilo que os autores trazem das suas experiências, das suas expertises para a nossa realidade. Então, todo o tema é válido para a gente discutir na live do livro aqui, vocês concordam? Boa noite, Hector, sejam bem-vindos. Então, a gente vai começar a falar sobre esse livro hoje e o principal é que, para construir equipes ricas e vencedoras, ele não está dando um treinamento de venda para nós. Sabe o que o Blair traz para a gente? O código de honra. Isso é o que mais importa do começo ao fim desse livro, tá? E aí eu vou ler aqui a orelhinha dele pra gente, só para vocês terem uma ideia. Uma equipe vencedora é um grupo em que todas as pessoas colocam em prática seus pontos fortes especiais, seguindo um código de honra que as mantém firmemente unidas. E aí, como todos as nossas quintas-feiras, né? O ano passado a gente estava no sábado, mas todos os nossos encontros a gente vai trazer e vai fazer a correlação exatamente como traz a metodologia do livro para a nossa realidade, tá? E o que mais importa nesse caso é essa questão do código de honra, de como isso impacta nas nossas condutas, nas nossas manifestações pessoais, profissionais, familiares, de amizade, aonde quer que a gente esteja se manifestando, tá bom? Então, quem já está acostumado aí, né, a Alice está com a gente faz tempo, a Fátima, daqui a pouco o pessoal começa a chegar, a gente vai trazendo aí, eu vou trazendo algumas experiências, vou fazendo alguns comentários, mas principalmente sobre as citações e aquilo que o autor traz para a gente de aprendizado e de informação no livro, tá? E aí eu começo com uma citação do próprio Robert Kiyosaki, que é como é que eu posso dizer, o mentor, né, do guia do Pai Rico, né, que foi quem inspirou toda a Rich Dad, né, Right Dad Association, né, Advisors, como eles falam lá nos Estados Unidos, que é o autor, inclusive, do livro Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki fala assim no prefácio do livro, porque é ele que prefacia esse livro do Blair. A capacidade de liderar e gerenciar pessoas é uma habilidade vital. Ou seja, para sobrevivermos, para ter vida, a gente precisa desenvolver a capacidade de liderar e gerenciar pessoas. Na minha opinião, o Robert Kiyosaki falando, uma das razões pelas quais muitas pequenas empresas não conseguem crescer é que o empreendedor não consegue montar uma grande equipe. E às vezes o empreendedor contrata um especialista em RH, em gestão de pessoas, às vezes tem até uma área específica dentro da empresa para gerenciar pessoas, né? A própria parte da admissão da indústria, da empresa, da organização, e são de fato pessoas especialistas e contratam-se boas pessoas, mas em função
da falta de liderança e de gerenciamento, muitas vezes da direção, do conselho, né, dos gestores de modo geral, as pessoas boas se vão das empresas. A gente acaba às vezes demorando para conseguir montar uma equipe boa, uma grande equipe, e às vezes essa equipe ela não se sustenta em função dessa inabilidade dos gestores, tá? E aí muitas vezes eu trago isso para os próprios relacionamentos, né? Seja o Blair, ele traz aqui o código de honra dele, da esposa dele, cita alguns exemplos, e eu faço a correlação para todas as nossas relações, não só na empresa, no nosso trabalho, mas de novo, na nossa família, com o nosso marido, mulher, filho, pai, mãe, irmão, sobrinho, amigo, colega de faculdade, enfim, aonde a gente estiver se manifestando, tá bom? Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Ó, nós temos aqui o pessoal internacional, hein? O Hector tá morando no Brasil, mas é da Argentina, e a Paula tá em Portugal. Tá em Portugal, é isso, Paula? E aí, o Blair traz para gente que existem algumas estatísticas, quem é da área empresarial já deve ter ouvido falar sobre isso, que 90% das novas empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. Por isso que a gente valoriza cada vez mais as empresas longevas, né? Empresas com mais de 15, 20, 30, 50 anos, elas têm um mérito aí de sobrevivência, tá? E dessas 10 que sobrevivem após os 5 anos desde a sua inauguração, 90% acabam falindo nos próximos 5 anos. Então, num período de 10 anos, a gente tem aproximadamente de 1 a 2% de sobrevivência de todas as empresas que abrem, tá? A gente tem tido uma melhoria nessa estatística, nós estamos falando aqui mais ou menos da década de 2010, né? Entre 2010 e 2014, a gente percebe que tem tido uma melhoria em função do próprio preparo, mas principalmente das empresas de serviços, né? De prestação de serviços que vem surgindo, mas essa realidade ela ainda é grande, tá? Haja vista a gente tem um processo aí de uma crise que a gente recém saiu, né, pandêmica, ou mesmo antes dela. Por exemplo, você vai num shopping, na cidade, você vê a rotatividade das próprias lojas daquele shopping, não só dos funcionários, que acontece também, tá? E aí ele traz o seguinte, o Pai Rico sempre dizia, ele tá referenciando o livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? O Pai Rico sempre dizia, há 4 habilidades profissionais principais que um empreendedor deve ter ou aprender. Se ele não tem, ele tem que desenvolver essa habilidade. Vendas, contabilidade, investimentos e liderança. Ei, Cris, boa noite, que saudade, amiga, bom te ver por aqui. Segundo Robert Kiyosaki, a habilidade de vendas é a mais importante das 4. Ele fala assim, que sem vendas nem é preciso desenvolver as outras 3 habilidades, pois não haverá oportunidade para colocá-las em prática. Então, sem desenvolver a habilidade de vendas, não adianta desenvolver a contabilidade, os investimentos, a própria liderança, porque você vai colocar como isso em prática. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. Muitos empreendedores fracassam porque simplesmente carecem da habilidade de formar uma equipe que fará o impossível para tornar a sua empresa um grande sucesso. E muitas vezes a gente acaba se preocupando tanto com o processo de qualidade, do cliente ter sempre razão e olhando, né, direcionando essa atenção para o próprio cliente, que a gente acaba esquecendo do nosso cliente interno, é assim que a gente chama na administração, que são os nossos funcionários, nossos colaboradores e a nossa equipe de modo geral. E são as pessoas que tratam os nossos clientes externos. Então, a gente não pode, eventualmente, continuar errando dessa maneira de não olhar mais para a nossa equipe, para os nossos colaboradores, para o nosso time de trabalho, tá? De novo, a capacidade de liderar e gerenciar pessoas é vital para os nossos negócios. Fazer as pessoas trabalharem em equipe e realizarem o que você espera delas é a mais árdua tarefa de qualquer empresário. Fazer negócios é fácil.
O difícil é gerenciar pessoas. Muitas vezes fazer os negócios ali, a parte da negociação, da abordagem, depende de você. Mas e quando é alguém que representa você? Ele é de fato os seus olhos? Ele fala de fato que a sua boca estaria ou gostaria de estar falando? Então vale a pena a gente fazer essa análise e ter essa preocupação também. Atualmente, o mundo precisa de mais empreendedores, pessoas que possam desenvolver negócios e criar empregos. A ideia de empregos seguros, com bons salários, benefícios, está rapidamente se tornando coisa do passado. Literalmente démodé, gente. Estudantes em busca de empregos seguros após formados é uma ideia ultrapassada, tá? E aí, óbvio que a gente não está desfazendo da educação, jamais, né? Ela continua sendo prioritária. A gente precisa se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mas essa condição do emprego seguro, ele já tá caindo por terra, é uma coisa que já não existe mais, né? Ei, Nath, linda, obrigada, boa noite, seja bem-vinda, eu também estava com saudade de você. Então, o que acontece? A pandemia até veio ajudar a gente nesse sentido das pessoas terem que aprender a se virar, porque essa falsa segurança, que na verdade não é uma segurança plena, né? Porque todo assalariado pode ser demitido a qualquer momento, né? Às vezes tem o tal do aviso prévio, mas na maioria das vezes não tem, porque se a empresa quer ou precisa desligar o funcionário, porque não, né, tem alguma situação ali que exige aquela demissão e normalmente não tem tempo para isso, tá? O aviso prévio é mais quando a empresa está ajudando o empregado que precisa ou está no momento pontual ali da vida dele. Mas isso, de fato, está ultrapassado. E aí a gente começa a falar do código de honra. O código de honra é o que dá coragem de servir como uma equipe unificada, superando os próprios medos e executando as tarefas que pareciam impossíveis. Então ele já começa na largada, a hora que fala do código de honra, já trazer a amplitude do que significa isso. E o código de honra, seja o nosso pessoal, seja o do nosso time, da nossa equipe, da empresa onde a gente trabalha, ou da empresa que a gente representa, ela permeia todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, porque muitas vezes os códigos de honra, eles explicitam os valores daqueles que estão envolvidos ali. Boa noite, amor, seja bem-vindo. Então é sobre isso que a gente vai falar no livro, tá? Em todas as áreas da vida, a gente vai entender e tentar fazer as correlações da importância do código de honra para o desenvolvimento e sucesso pessoal e profissional na vida de qualquer ser humano, tá? Então não é só o empresário, não é só o gerente, não é só o financeiro, todos na empresa e na vida de todas as pessoas, o importante, o ideal seria que a gente conseguisse fazer o código de honra. E, gente, esse livro, ele é delicioso, é super didático, tá? Ele é rapidinho, tem 120 páginas, a gente consegue ler assim, ó, de um dia para o outro, tá? Aí o pessoal briga comigo, fala, Renata, você fala isso porque você já está acostumada. Tá bom, mas em uma semana é tempo suficiente para a gente ler e depois mais uma semana para a gente começar a fazer as atividades, colocar em prática e criar pelo menos a primeira versão do nosso código de honra pessoal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O código de honra é uma arma secreta que vem à tona em momentos de grande pressão, nos instantes críticos e na hora do tudo ou nada. Então, o código de honra, depois a gente vai aprofundar mais, não tanto em função do nosso tempo, mas vale a pena depois vocês lerem o livro. E o Blair, ele traz que, na verdade, ele existe para nos proteger enquanto pessoas, em função das próprias atitudes e dos próprios erros que naturalmente todos nós em algum momento vamos cometer, né? A gente ainda está em busca da perfeição, mas longe disso. E principalmente no caso da empresa, da indústria, da equipe, da organização, para nos proteger ou para proteger a organização de nós mesmos e dos nossos erros que sim ou sim a gente vai cometer, tá bom? Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Então, a definição que o Blair traz para nós do código de honra é a seguinte, tá aí, citação igualzinho está escrito no livro.
O código de honra é um conjunto de regras simples e poderosas que regem o comportamento interno de qualquer time, organização, família, pessoa e até mesmo uma nação. Essas regras determinam como nos comportamos uns em relação aos outros. Então, por mais que eu tenha o código de honra pessoal, ele diz sobre a minha relação, a minha manifestação e a minha inter-relação com o outro, tá? É sobre como a gente se comporta, como a gente se manifesta e como a gente integra com as pessoas com as quais a gente convive, em qualquer lugar, tá? Você viu que ele fala aqui, qualquer time, organização, família, pessoa e até mesmo nação. E como ele trabalhou muito nos Estados Unidos, é americano e tudo mais, ele traz muito essa questão do esporte lá. Ele, inclusive, foi mentor, treinador e ajudou muito ali algumas equipes de Ohio, enfim, em função do esporte, por isso que ele traz bastante a questão de time, apesar de que hoje a gente já entende que a nossa equipe, a gente faz uma analogia e usa muito esse linguajar de time em função de saber, né, o encaixe das peças e a importância de cada uma, tá? A Nath está perguntando aqui, gente, a gente tem algumas pessoas novas também, vocês fiquem à vontade para interagir pelo bate-papo, tá? Obrigada, Nath, pela sua questão. Qual a ligação do código de honra com o empreendedorismo para o autor? Ela é uma ligação indissociável, Nath, eu vou falar ainda sobre isso durante a live, tá? Ele não consegue compreender o empreendedorismo sem ou com a ausência de um código de honra, que seria esse conjunto de regras, de normas, de conduta, de manifestação. Por quê? O empreendedor, primeiro que o empreendedor sozinho, ele morre na praia, né? Ele tem um tempo de duração, assim como aquelas empresas iniciais. E o empreendedor, para ele desenvolver o seu negócio e ter um negócio de sucesso, ele precisa e depende de pessoas, para além dos seus clientes, né? As pessoas que é a equipe, é o time que ele vai formar. Assim como as lojas, as grandes franquias, né, o empreendedorismo, a gente pode fazer uma analogia, não tanto grosseira, mas dá para a gente compreender bem com o sistema de franquia. Então, a gente tem a matriz e as filiais, a gente precisa ali de um dono do negócio, do gerente, das pessoas que vão estar trabalhando e atuando naquele negócio. Seja o empreendedorismo na prestação de serviço, seja o marketing de rede, de relacionamento, que finalmente está crescendo muito no Brasil. Isso a gente tem que agradecer, infelizmente, a esse momento pandêmico, porque foi através, né, dessa crise mundial que a gente se despertou, as pessoas tiveram que começar a se mexer, se valorizar mais profissionalmente falando, para querer empreender e ter a coragem, né, admitir que são capazes para poder construir o seu próprio negócio. E o marketing de rede, o próprio Pai Rico, Pai Pobre, né, que é famosíssimo aí no mundo todo, teve mais de 20, 30 traduções ao redor do mundo. Então, ele fala que é o melhor negócio que existe, é o melhor modelo de negócio que existe, né? E as redes de franquia nada mais são do que a cópia física do modelo de negócios do marketing de relacionamento, tá? Mas respondendo assim, né, pontualmente a sua pergunta, Nath, é uma ligação direta e indissociável, tá? Que o Blair traz pra gente em relação a isso. Depois, se você quiser dar algum exemplo, a gente aprofundar, você me fala aí. Se tiver alguma coisa do livro que possa ajudar, eu falo, senão eu dou minha opinião. Você sabe que eu também dou meus pitacos, né? Então, a prática e a repetição do código de honra, ele vai acontecer tantas vezes, porque vai ser a norma das nossas condutas, ou seja, a forma como a gente passa a se manifestar a partir do momento em que a gente escreve e define esse código de honra. Então, a gente faz tantas vezes, em tantas circunstâncias, né, em todos os momentos, que o código passa a ser incorporado inconscientemente no coração de cada integrante, fundamentando confiança, coesão e sinergia. Tá? Então, ele traz essa condição de desenvolver uma segunda natureza, eu diria uma primeira natureza, que é uma forma de se manifestar em função ou através ou seguindo aquelas regras, aquelas normas de condutas, parênteses, que nós mesmos criamos
para nós, né? Para, como eu disse, para nos resguardar, para nos proteger e principalmente para nos dar forças. E no caso da equipe, quando tem uma empresa que você entra que já tem o seu código de honra estabelecido, você vai certamente ser informado sobre ele, vai ter o poder de escolha. O Blair traz isso no livro, que você vai poder escolher se você está de acordo com aquele código de honra, ou seja, se a maioria dos seus valores se assimilam, se assemelham de alguma forma com os valores daquela empresa, daquela instituição, e aí você escolhe ficar ali ou não. Tá? Existe uma repulsa natural em função das regras que já estão estabelecidas e que, se você está distoante delas ou da filosofia por trás delas, você acaba não ficando e não fazendo parte daquela equipe, tá? Da mesma forma, quando não existe esse código de honra na empresa ainda, existe um processo de construção, ele traz também no livro, bem didático, se a gente quiser implementar, mas que aí todos os que já estão devem participar, tá? Devem construir junto esse código, porque está representando aquela realidade deles ali, tá bom? E aí, outra citação. Mais do que valores, o código consiste nos seus valores traduzidos em comportamento físico e real. Define os seus padrões de conduta e os seus padrões de desempenho. E, principalmente, explicita quem você é e quais as suas convicções. Então, de novo, eu já falei em algumas lives aí para trás, aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, também está démodé, já é ultrapassado, tá? Então, você, através do seu código de honra, do seu código de conduta, você realmente explicita quem você porque existe uma coerência, né, uma coesão em relação às suas manifestações com aquilo que você programou. Vale lembrar que vendas é a principal habilidade dos negócios. Todo mundo vende em todas as áreas da vida, quer trabalhe diretamente com vendas ou não, tá? Então, a gente se vende o tempo todo. A gente se vende para os amigos, para a família, para o marido, para o namorado, para a namorada, para o patrão, para o colega de trabalho, para o motorista, para todo mundo a gente está se vendendo de alguma forma. Tão importante, então, quanto essa habilidade de vendas é para a empresa a capacidade de formar uma equipe formidável, uma equipe coesa também, e uma equipe que vai fazer com que você cada vez mais se cerque de pessoas certas e garanta que estão todas caminhando na mesma direção. Então, o código de honra, muitas vezes, ele ajusta ou melhora o processo, né, da formação da equipe ou da inserção de novos integrantes em determinada equipe, porque as regras já estão ali estabelecidas. Eventualmente, se há alguma atualização, vai acrescentar alguma coisa ou tirar outra, mas é como se o corpo, né, o esqueleto, ele se mantém, né? Então, os valores, eles não mudam com a mesma frequência, com a mesma agilidade, às vezes, que alguma coisa pontual, tá? Então, você já sabe. E uma pessoa que está muito distante daquilo nem entra, nem fica. Você, às vezes, na entrevista, a equipe de RH já vê, já sabe que não perde nem muito tempo fazendo a entrevista, dependendo de como a pessoa se expressa ali, que você já vê, já percebe que não tem ali coesão, não tem sinergia e provavelmente essa pessoa não vai ser o integrante da nossa equipe. Aí uma frase do Blair, tá? Você tem o direito de ser feliz, de ser rico e de cercar-se de excelentes parceiros com a mesma visão e espírito de equipe. Você tem esse direito. Não é só para os escolhidos, não é só para os mais inteligentes, não é só para quem tem QI, não é só, enfim, para os concursados, é para todos. Você tem esse direito, mas você tem que usar esse direito que você tem, né? Você tem que se apropriar desse direito e fazê-lo valer. As pessoas de sucesso têm um código de honra muito claro, fácil de entender, que não é negociável e nem sujeito a várias interpretações. É preciso entender que esse código, entender o código e assumir o compromisso de respeitá-lo, gerando responsabilidade e um sentimento de apoio.
Lembre-se que o código de honra é o que define você e as suas metas e, consequentemente, as da sua equipe também, tá? Então, ele tem que explicitar, tem que retratar a sua realidade e por isso que ele acaba mostrando quem você é, tá? Um código de honra é a pedra fundamental da cultura de qualquer organização, porque é a manifestação física das suas ideias, filosofias e ideais. É ele que garante o sucesso e torna as ações muito mais gratificantes. As pessoas não ficam vendidas nas empresas ou nas equipes que têm um código de honra. Elas confiam entre si, confiam nos seus gestores, elas sabem exatamente como vai ser a reação quando elas acertam e quando elas erram. Tá? Então é bem interessante. Eu tive a oportunidade de atuar, né, quando eu dei consultoria para uma grande empresa lá em São Paulo, que assim, a empresa em si não tinha um código de honra, mas a equipe com a qual eu atuei, a gente construiu um código de honra. E era impressionante como a gente se defendia e como a gente confiava e um ajudava o outro, porque aquela história, todo mundo vai errar. Em algum momento, mais ou menos de algum contexto, nós vamos errar. Ainda somos seres imperfeitos, né? E é importante a gente ter uma equipe coesa, uma equipe vencedora, uma equipe que conheça o código de honra, porque a hora que a gente errar, a gente tem um grupo ali para nos ajudar, para nos segurar e muitas vezes para minimizar o impacto do nosso erro nos resultados de modo geral. Tá? Não sei se alguém já teve a oportunidade de vivenciar essa experiência, mas eu posso aqui dar o meu testemunho e dizer que vale muito a pena. E por que então nós precisamos de um código de honra, né? O Blair volta a esclarecer isso para a gente ali entre o primeiro e o segundo capítulo. Principalmente porque na falta de regras, as pessoas acabam criando as suas próprias normas. E aí, gente, tem uma frase que me chama a atenção. Muitas vezes a gente vê as pessoas bem intencionadas atuando de acordo com um conjunto de regras diferentes e a gente já pode imaginar e já sabe qual é o resultado. Às vezes a pessoa é boa, ela erra ou ela comete uma gafe ou ela faz alguma coisa porque ela não foi informada que aquela maneira não era mais adequada, que ali aquilo não era permitido, às vezes é a referência que ela teve do certo ou do errado, ou às vezes, né, da infância, da família, a gente não sabe como é que funciona, como é que é a história daquela pessoa. Então a gente muitas vezes acaba, como eu disse no início, correndo o risco de perder bons profissionais, perder bons amigos, perder o homem da nossa vida, a Mulher Maravilha, porque a gente não deixa claro o que a gente espera daquela pessoa, daquela relação, o que a gente pode dar, o que a gente está disposto a dar, o que a gente consegue dar para aquela relação, seja ela qual for, pessoal, empresarial, profissional, né, de amizade. Então a gente precisa lembrar disso e a gente precisa cada vez mais explicitar essas regras, vamos dizer assim, esses critérios, para que as pessoas compreendam também as nossas ações, tá? A maneira mais fácil de evitar aborrecimentos, conflitos e desarmonias em qualquer grupo é dedicar um tempo para garantir que todos estejam seguindo as mesmas regras, as mesmas normas e que todos estejam indo para a mesma direção, né? Ou seja, para construir excelentes relacionamentos, seja nos negócios, na comunidade, na família, ou até com você mesmo, né? A autoaceitação aí, o autoafeto, o autoconhecimento, é necessário sim ter regras e padrões para o comportamento que o levará a alcançar os seus objetivos. De novo, no primeiro momento, parece um processo meio rígido, que gera uma pressão, que tem uma cobrança, mas quando a gente constrói isso, né, de comum acordo, se for numa equipe, ou
ou mesmo para nós, se for o nosso código pessoal, né, código de honra pessoal, a gente acaba, ele diz ali que o primeiro passo para construir o código de honra é você dispensar de um tempo num lugar tranquilo, para você pensar com tranquilidade. Então não é no calor das emoções, é quando você está com a mente aberta, tranquila, conseguindo pensar, quando você está mais lúcida, entendeu? E aí você cria ali aquelas regras exatamente para te ajudar nos momentos que venham a existir de uma maior pressão, de um conflito maior, onde talvez você não consiga pensar com a mesma tranquilidade, e aí você lembra daquela regra, ou você assume aquela regra, evoca aquela regra, ele fala isso também, para que você desperte a sua racionalidade, a sua lucidez naquele momento mais conflituoso, tá? É preciso saber como agir efetivamente para refletir os valores na prática, tá? Então, os nossos valores, eles são aqueles que a gente manifesta, é como a gente age, não é aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala até dos valores ideais, de como nós gostaríamos de ser, do que nós gostaríamos de manifestar, mas na real, vamos dizer assim, a prática é que escancara, explicita os nossos valores realmente, tá? Vale lembrar que em tempos de pressão, quando há altos interesses em jogo, é que as pessoas se transformam. E ele traz vários exemplos de crises dos momentos ali que ele passou. O código de honra vai ajudar a manter a união e fazer o que for necessário até o que os ânimos se acalmem. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Um código de honra ressalta o melhor de cada pessoa que o segue. Isso é um ponto importante. O código de honra não é uma regra para inibir, para coagir, para gerar um estresse no grupo. E acaba gerando, óbvio, porque a gente tem que aprender a lidar daquela maneira com a qual nós concordamos, acordamos e muitas vezes sugerimos. Mas ele tem que explicitar o melhor de cada um dos seus integrantes. É com os nossos talentos, é com as nossas forças que a gente vai conseguir se unir e superar aqueles momentos de fraquezas, tá? Então, quando a pressão aumenta, é comum os ânimos se exaltarem. Também temos, cada um de nós aqui, acho que tem milhares de exemplos para citar. A tendência, então, é não agir de maneira inteligente. A emoção se eleva e a inteligência diminui. Assim está escrito no livro. O problema é que, sem regras e expectativas definidas antecipadamente em comum acordo, o ser humano age por instinto. A hora que a inteligência diminui e a emoção aumenta, se eleva, o nosso instinto vem à tona, tá? E, então, muitas vezes esse instinto ele é explicitado até pela própria emoção que aparece. E aí o Blair fala assim: o seu código reflete quem você é e atrairá pessoas que aspiram a padrões iguais aos seus. Então, se você está reclamando de todo mundo que convive, que existe ao seu redor, para um pouquinho para se olhar no espelho. Desculpa o mau jeito, tá? Mas a sua manifestação, as suas regras, o seu código de honra, seja ele ainda inconsciente, seja ainda sem estar no papel, sem você ter parado para pensar nele, reflete exatamente quem você é. E, inevitavelmente, vai atrair pessoas do seu padrão, tá? Então, vale a pena a gente começar a rever, ressignificar também essa condição. Ter um código de honra, por sua vez, não significa manter todo mundo feliz o tempo todo, tá? Não é ali um mundo maravilhoso, esperado e ideal. Às vezes as coisas ficam sim complicadas e é aí que o código entra, podendo ajudar, a condição ali crítica que a gente possa estar vivenciando. E às vezes o próprio código pode causar transtorno, criar conflito e colocar as pessoas na berlinda, mas ele também protege cada integrante de abuso, negligência e violação, principalmente a ética. Então vale a pena a gente lembrar disso. No momento, às vezes,
né, de emoção exacerbada, de inteligência diminuída, dos instintos falando mais alto, pode ser que a hora que a gente lembra do código ou de uma cláusula, de uma regra daquele código, aquilo possa piorar a situação, porque as pessoas ali não estão pensando direito. Mas isso também muitas vezes serve para nos proteger, tá? E é uma técnica, né? Ele fala lá, um dos passos, evocar o código sim, para trazer essa racionalidade à tona, tá bom? Para ajudar a gente a pensar no momento mais crítico. O código vale para qualquer relacionamento, trabalho, família, amigos e consigo mesmo, conforme a gente já falou. Mas é necessário que todos os envolvidos tenham interesse no sucesso e na felicidade da relação, seja consigo mesmo, ou seja com as pessoas envolvidas, se for o caso na empresa, na faculdade, na família, onde você estiver manifestando ali, né, as regras, as condutas regidas por aquele código, tá? O modo como você conduz os seus negócios afeta a vida de muitas pessoas. Isso também é interessante. A sua reputação, a sua renda e a sua longevidade dependem da coerência de seu comportamento interno e externo. Ou seja, depende daquilo que você faz, daquilo que você fala, de como você age, de quem você realmente é. O modo como você conduz os negócios causa mais impacto do que o serviço que você presta ou os produtos que você vende. Então, a sua manifestação é que pode e provavelmente vai fazer ou está fazendo uma grande diferença nos seus resultados. Aí, de novo, se os seus resultados não estão sendo exatamente aquilo que você gostaria ou conforme você planejou, eu diria que é um momento importante para você reavaliar a sua conduta, tá bom? Quem sabe não é o momento ideal aí, adequado para você escrever, né, a primeira versão aí do seu código de honra pessoal. As pessoas das quais você se cerca determinarão a sua prosperidade, o seu sucesso. Principalmente, né, na empresa, na organização, na instituição, na indústria onde você trabalha, mas também na sua vida, tá? Em alguns casos, não será possível escolher quem fará parte do seu grupo, e o código permitirá que os novos membros decidam se esse é o tipo de equipe da qual desejam fazer parte. Então, é aquilo que eu falei, às vezes vai ter uma exclusão natural. As pessoas não vão aguentar, não vão nem querer começar, né, um negócio, entrar na sua equipe, porque pode parecer muito rígido, pode parecer, não, tudo é muito certinho. Eu já escutei muito, é difícil trabalhar com você porque você é muito certinha. Você chega a ser chata porque você quer que a gente faz aquilo que a gente combinou. E eu fico olhando assim para a pessoa, né, tipo, que mais que você esperaria que eu esperasse de você, se foi o que a gente combinou? Então, assim, né, isso acontece, tá? É mais vezes até do que eu gostaria, por onde eu passei, vamos dizer assim. Uma equipe formidável não tem apenas um objetivo comum, mas é um grupo compromissado a trabalhar em conjunto por uma meta compartilhada, sabendo que as suas habilidades serão testadas e forçadas ao máximo. Tá? Por que ele fala isso? Porque ele traz essa questão, né, dos momentos críticos, e é natural que eles aconteçam. É natural que existam ali momentos de pressão, momentos mais difíceis, onde às vezes a relação está estremecida, também em qualquer ambiente, né, pessoal ou profissional, essas situações mais difíceis podem acontecer. Nada pode deter a força, a certeza e a confiança de uma equipe implacável. As verdadeiras equipes priorizam a missão, as necessidades da equipe e depois as necessidades individuais. Exatamente nessa ordem. E aí a gente tem quase um capítulo do livro descrevendo só sobre esse processo, tá? Acredite, se cuidarem primeiro da missão, o resto acaba se resolvendo. E aí também alguns exemplos que ele traz ali das experiências que ele teve. Outro critério que vale a pena ser ressaltado é que não basta querer fazer parte de uma equipe. É preciso que você esteja apto a fazer parte dela. Então, você não adianta querer, você tem que
estar apto, você tem que ser capaz, você tem que ter valores semelhantes, você tem que estar de acordo com o código de honra existente, se é que tem, né, se é que existe. Se não existe, seria legal você propor isso na sua empresa, porque no começo, na implantação, né, claro que vai ter atrito, às vezes é mais difícil, mas não há equipe, não há time, não há empresa que não melhore após a implantação do seu código de honra, tá? E aí algumas perguntas que ele traz aqui que devem ser feitas ao formar uma equipe, né? Qual o tipo de energia dos integrantes da sua equipe? Então, pensando em você, seja você já um líder, um gestor, um empreendedor, um visionário, ou seja você um operacional, um funcionário, né, uma pessoa que está ali no chão da fábrica, como a gente diz, não interessa. Qual é a energia dos integrantes da sua equipe? Por que você ainda está ali? Né? Tem um jeito de melhorar aquele padrão ali, ou de você sair dali para um lugar melhor? Eles, né, os integrantes da sua equipe, têm desejo de vencer? Outra coisa, eles estão dispostos a deixar outra pessoa vencer? Quando você vê lá, né, às vezes nem é seu colega direto de trabalho, mas você vê ali uma pessoa puxando o tapete da outra, fazendo fofoca, denegrindo a imagem, é esse tipo de colega de trabalho que você quer ter? Os integrantes da sua equipe se sentem responsáveis e estão dispostos a obedecer o código de honra? Têm os mesmos valores, né? Aceitam as mesmas regras? Eles têm os talentos e habilidades pessoais e estão dispostos a usá-los em prol, né, de todos ou do melhor para todos em determinado momento? E aí o Blair sugere para a gente: não contrate alguém apenas para preencher as vagas. Esteja certo de que há talentos e habilidades envolvidas e lembre-se das qualidades de um excelente integrante da sua equipe. Energia, desejo inabalável de vencer, disposição para deixar as outras pessoas vencerem também, responsabilidade sem procurar culpado ou justificativas, mas assumindo o seu papel, e disposição para obedecer o código e as suas habilidades, né, colocar em prol de todos as suas habilidades, os seus talentos especiais, tá? São, né, as qualidades de um excelente integrante da sua equipe. Depois de deixar claro quem você é, quais são os seus parâmetros e o que é aceito ou não, haverá uma fila de pessoas querendo fazer parte do seu grupo. Certifique-se de que as regras são claras e coerentes. Isso vai evitar muitas surpresas negativas e muitos dissabores e vai otimizar, fazer com que você não perca tanto tempo nesse processo. O código sobrevive, aconteça o que acontecer. Quanto maior a equipe, mais rígido o código deve ser para garantir o desempenho máximo e deve ser revisitado com frequência, tá? Os maiores conflitos na vida ocorrem porque as pessoas agem seguindo regras diferentes, ou por vontade própria, ou, na maioria das vezes, por ignorância. O que é ignorância? A desinformação. A pessoa entra e ela não entra, né, numa empresa, num ambiente de trabalho, ela não é informada como ela deve agir. E as pessoas esperam que ela simplesmente faça da maneira que tem que ser feito sem dizer. Porque quem já está ali, às vezes, já está acostumado, acha que é óbvio, que não precisa falar, que é básico, e a gente acaba sonegando, né, uma informação e às vezes cobrando da pessoa sem com que ela saiba exatamente o que deve ser feito, tá? E isso também é comum nos nossos relacionamentos. Quem nunca brigou com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada, porque ele não adivinhou o que você estava pensando? Eu acho que nós mulheres somos campeãs nesse quesito, né? E assim, mas tem 20 anos que a gente mora junto, como é que não sabe o que eu queria neste momento? Então a gente precisa aprender a se explicitar, fazer parte do nosso código de honra pessoal a boa comunicação, e o Blair fala disso no livro, tá? As regras devem ser coerentes e comunicadas clara e antecipadamente, ou seja, deve ter clareza e serem comunicadas, faladas, para que cada pessoa saiba o que se espera dela. O segredo do sucesso é colocar os pontos fortes de cada um em ação. E o sucesso no trabalho em equipe exige, sim, uma boa comunicação entre os seus integrantes.
Quantas equipes também não foram desfeitas porque um ficou esperando do outro e ninguém fez nada, né? Há 4 componentes para melhorar o entendimento e a harmonia nesse sentido que ele está trazendo ali, né, do trabalho em equipe, da comunicação. Então, são 4 componentes. Primeiro, todos devem ter interesse genuíno na missão da equipe e no bem-estar dos colegas. Então, todos devem pensar entre todos. Marcela assustou aí com alguma coisa que eu falei? Depois você comenta pra gente. Bem, segundo componente para melhorar, é preciso que haja uma realidade compartilhada. As pessoas precisam compreender qual é o papel delas ali. Terceiro, é importante articular o que tem a dizer de maneira clara e sucinta. E aí ele fala também quase num capítulo inteiro o processo da comunicação. Tá? Então, as habilidades de comunicação, se eu não me engano, tem 8, 9 por ali, ele descreve no livro. E o quarto, para verificar se as pessoas entenderam bem, peça para repetir o que você disse e repita o que as pessoas disseram. Então, é um processo de checagem, de pedir feedback. Aí, às vezes, você fala com a pessoa fica assim, ó, te olhando. Ou ela entendeu tudo, ela não entendeu nada. E aí, você fica bravo e vai embora. Não, pergunta, você entendeu? O quê? Ah, entendi. O quê? Ah, então tá. O que que a gente combinou então que você vai fazer amanhã? Ah, vou fazer isso e isso. Ah, então tá, foi exatamente aquilo que eu quis dizer. Às vezes você pergunta para a pessoa, faz essa checagem, a pessoa te fala uma coisa completamente diferente do que você quis dizer ou do que você acha que você acabou de falar. Até assusta a gente, entendeu? Fala assim, gente, será que eu falei grego, troiano, alguma coisa assim? Mas a pessoa não entendeu. Isso é importantíssimo. Você saber que a pessoa não entendeu a mensagem que você quis passar para que você possa falar de novo de modo diferente e checar de novo para ver se ela compreendeu, tá? Se quiser gerar prosperidade e harmonia na sua vida, a lei da reciprocidade diz que primeiro você deve estar disposto a dar. Então, se colocar à disposição do outro e assumir essa responsabilidade nessas interações. Pessoas que não aceitam as regras farão com que a sua equipe atual acabe se desintegrando mais cedo ou mais tarde. Então você também pode decidir, está na sua mão o poder de escolha de manter essa pessoa na sua equipe ou não. Da minha experiência eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, estou com 44, quase 30 anos de período laboral. Todas as vezes em que a gente testou, tentou dar a segunda, terceira chance, deu errado, tá? A pessoa, ela de fato acaba, né, agindo ali e contaminando muitas vezes pessoas boas na nossa equipe. A maioria das pessoas não conhece de verdade quem são seus companheiros de equipe até passarem por um momento de pressão, quando será tarde demais para começar a negociar. Então, essas regras, essa negociação e o código existe para isso, para calçar a gente, para no momento de pressão a gente não ser pego de surpresa e saber como agir. Qual é a maneira mais adequada? Porque é comum, a hora que tem um processo mais crítico, começar um a atacar o outro, você não fez isso, você não falou aquilo, você devia, você tem que. Então, calma, vamos, né, diminuir aí, acalmar os ânimos, vamos lembrar do nosso código, qual é a regra para este tipo de situação, como deve ser a nossa conduta, o que a gente deve fazer. E aí as coisas tendem a se encaminhar da melhor forma ou da forma mais assertiva possível, de acordo com cada contexto. O código cria um alicerce que permite que todos entendam como devem tratar o próximo, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Lembre-se, quanto melhor o desempenho, menor deve ser a tolerância. Então, lembra que a gente falou lá no comecinho das regras inegociáveis, que não tá para colocar à prova, não tá para discussão? Então, é preciso lembrar disso, tá? É preciso ter em vigor as regras que garantam que cada um agirá corretamente, a fim de proteger cada companheiro e a equipe toda, tá? Então, essa rigidez, vamos dizer assim, ou fazer com que o código de fato né, seja posto em prática sem negocinho, sem negociar, sem concessão, porque quando a gente pensou nele, a gente estava lá tranquilo, estava com a mente
né, inteligente, em ação, a gente estava mais lúcido, conseguindo pensar melhor e chegou no acordo ou na concordância de que aquelas atitudes, aquelas condutas, aquelas regras seriam as mais adequadas para o melhor desempenho da nossa equipe. Uma vez que você ingressar em um grupo, você deve respeitar as regras daquele grupo. Isso é, né, tão óbvio quanto 1 mais 1 é igual a 2, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade ou vê as pessoas com dificuldade de respeitar, né, o local, as pessoas, o momento aonde elas estão se manifestando. Todos os grandes relacionamentos têm regras com os quais todos os envolvidos diretamente devem concordar. E aí o Blair traz aqui 10 etapas para a criação do código de honra, tá? Eu não vou aprofundar isso aqui, porque a gente precisaria aí de uns 2 dias de um workshop para a gente poder aprofundar e, quem sabe, criar o nosso código, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse livro aqui, ele é um livro que ele custa R$ 98,80, 97, 90 alguma coisinha, tá? Aqui em Foz do Iguaçu, para quem tá aqui, eu achei ele no Sebo Cultural, ele tá numa promoção ali na Jorge Sambes por R$ 20. O livro novo, plastificado, novinho, tá? Não é livro usado, apesar de estar no Sebo Cultural. Então, quem tiver em Foz, corre para lá. Quem tiver fora de Foz e tiver interesse, fala comigo depois no privado, no direct ou no WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? Etapas para a criação de um código de honra. Primeira, reserve um momento tranquilo para criar o código. Então, mente limpa, mente tranquila, nada de estresse para você conseguir pensar direito. 2, identifique problemas recorrentes que interferem no desempenho da equipe ou no seu desempenho pessoal. O que te tira do sério o tempo todo? Qual problema você tem que estar toda hora corrigindo? Então, identifique essa recorrência, porque a gente provavelmente vai criar uma ou algumas regras para ajudar a calçar aquela condição. 3, todos devem participar e envolver-se na criação do código, todos os envolvidos, obviamente. 4, fale sobre vários tipos de comportamentos e como todos se sentem em relação a eles, tanto positiva quanto negativamente. Então, a gente começa a trazer exemplos da própria equipe, né, das situações vivenciadas pelas pessoas envolvidas naquele contexto, e a gente deixa as pessoas falarem como se sentiram em cada uma daqueles exemplos dados, tá? Tanto positivamente quanto negativamente. Ao chegarem a um consenso, coloquem as regras no papel. Então, o código ele tem que estar escrito e depois publicizado, tá? Publicado. Seja específico, use afirmações, regras e acordos objetivos. Ele ensina ali formas de falar, né? Não tente reger os humores. Então, ele fala, não coloca a regra ali que vai falar, a pessoa não pode manifestar a sua tristeza quando tiver com algum problema pessoal. Isso é algo que é impossível de fazer, né? Mas a gente pode colocar, ao se ter um problema pessoal, a pessoa não deve descontar isso no colega de trabalho, ou no cliente, ou no funcionário, enfim. Certifique-se de que as regras possuem desafios. Tá? Então, é para nos ajudar nos momentos de pressão, nos momentos críticos, lembra bem disso. Não se empolgue demais criando muitas regras, senão é um código que não vai poder ser colocado em prática, muito menos ser cumprido, né? Então, ele sugere aqui um máximo de 12 regras, o ideal de 8 a 10, tá? Se alguém desrespeitar ou violar o código, faça-o valer. Então, traga a regra, traga à tona, chama atenção. Óbvio que tem o jeito, a forma, o melhor momento, mas não deixe a regra ser violada e passar despercebida, porque senão a gente desvaloriza o código e se não precisa cumprir a regra, não precisa ter, né? Então a gente acaba desrespeitando ali muitas vezes. Novamente, vale a pena lembrar, na falta de regras estabelecidas, as pessoas formulam as suas próprias normas. Todos são responsáveis pelo código e é melhor que o entendam profundamente. Não se canse de esclarecer as regras. E aí eu deixei marcado aqui, ó, na página 36, bem no comecinho, ele dá um modelo do código, tá vendo? Tem várias regrinhas aqui, ó. Vou ler uma para vocês terem uma ideia. Nunca, número 9, que ele dá aqui de sugestão, nunca deixar que questões pessoais atrapalhem sua missão. Objetivo, simples e prático, tá? Outra regrinha básica, ser pontual. Outra, comemorar todas as vitórias. Não procurar nem pedir piedade ou reconhecimento.
Nunca abandonar um colega em necessidade, tá vendo? São as regras pontuais aí. Ele vai citando, é bem didático e é bem prático, fácil de fazer e muito necessário nesses momentos mais críticos para ajudar a gente a superar e fazer com que eles passem o mais rápido possível. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Estamos aqui já dentro dos nossos 10 minutos finais, vou correr, óbvio. O código pessoal, então, né? O código de honra pessoal é um conjunto de regras e acordos que a pessoa firmou consigo mesma. Então, a gente sai do âmbito da empresa, da equipe e volta para cada um para si mesmo, tá? Conjunto de regras e acordos que a pessoa firmou consigo mesma em relação ao qual não está disposta a fazer concessões. Ninguém pode roubar a sua honra. Sente e analise a sua vida financeira, a sua saúde, os seus relacionamentos, os seus valores e crie o seu código. Que tipo de compromisso você está disposto a assumir consigo mesmo? Quem você realmente é? Lembre-se que esse compromisso assumido consigo mesmo vai explicitar quem você realmente é. E aí eu trago uma citação do Blair. É preciso ter disciplina ou normas nessas áreas críticas da vida e estar disposto a não abrir exceções em relação às regras, cercando-se de amigos, familiares e colegas que também respeitem o seu código. Então, às vezes você vai descobrir aí que você vai precisar de abrir mão de algumas relações, né? Se afastar de algumas pessoas, porque tá havendo ali um conflito em relação ao seu código de honra pessoal com provavelmente o código de honra da pessoa, se é que ela tem. Boa noite, Mel, seja bem-vinda. Tá no finalzinho, você e a Fátima depois volta lá no GTV para assistir desde o começo, tá bom? Você ficará cercado de pessoas que o amam muito e afastará as pessoas que não o amam tanto assim. Não tente agradar a tudo e a todos, tá? Aceite que isso não é possível e, né, viva bem, vive tranquilo em relação a isso. Cerque-se de pessoas que façam você dar o melhor de si. Esteja perto de pessoas mais exigentes para que você tenha um aprendizado constante. Assuma o compromisso de dedicar-se a qualquer problema o tempo que for necessário para resolvê-lo. Seu código é o testemunho de quem você é. Lembre-se de que, quando não estiver mais nesse mundo, as pessoas se lembrarão mais do que você representou do que dos bens que você acumulou, tá? E aí todos temos, então, o desafio de colocar as regras em vigor e fazê-las valer. O problema não são exatamente as regras, mas o que acontece quando elas são violadas. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas as respeitem e as levem a sério, tá? Os problemas de muitos relacionamentos aparecem quando não se tem coragem ou habilidades suficientes para confrontar as pessoas com a verdade. Cobrar o cumprimento do código é a obrigação de todos. A aplicação do código consolida o caráter, a honra e o orgulho, criando a conduta de seguir o que foi estabelecido em comum acordo e, no caso do código pessoal, aquilo que foi estabelecido consigo mesmo. Você deve ser fiel ao código e vivê-lo na prática. Ser direto com as pessoas o tornará mais forte, mais confiante e você sentirá que não há nada mais que não possa ser feito, tá? Então você também desenvolve ali o seu processo de autoconfiança. Algumas pessoas não gostam de ser responsáveis pelas outras e muitas vezes nem por elas mesmas. Algumas poderão se isolar, pois talvez não aguentem permanecer na equipe. A gente já falou sobre isso. Seja paciente, saiba lidar com esse tipo de problema, tá? É natural. Pessoas vêm e vão na nossa vida e principalmente na nossa equipe. Aprenda e desenvolva habilidades de liderança para construir e manter uma equipe rica e vencedora. São 4 as habilidades de liderança e vender é a primeira delas. Nós não estamos falando necessariamente de venda nem de produtos e nem de serviços, apesar de que a gente inclui essas 2 opções, principalmente quando a gente está falando de equipe da vida profissional, tá? E aí a gente fala também, ele traz aqui outras habilidades de liderança, né? 6 ele cita para a gente desenvolver. Identificar os pontos fortes das pessoas e fazer com que elas os explorem ao máximo. E de identificar um talento e ajudar a pessoa a desenvolver aquele talento.
Outra habilidade é a habilidade de ensinar, mostrar às pessoas como aprender, fazer, ensinar quantas vezes for necessário, obviamente, se a pessoa estiver disposta e quiser aprender. Usar os erros para fortalecer a equipe, não para arrumar culpados, aprender a lidar com as emoções, tirar o aprendizado de toda oportunidade. Criar meios de interação frequente vai gerar confiança em ter cooperação e integração cada vez mais dos membros da sua equipe. A habilidade de ver e comunicar o esplendor e as possibilidades do futuro. Então, sonhar junto com o seu time. Não é você estar imaginando o que você vai fazer daqui 2, 3, 4, 5 anos e a sua equipe lá enquanto a sua equipe trabalha. Sonhar junto, saber quais são os sonhos das outras pessoas. Você sabe o que as pessoas que trabalham mais próximo a você querem para a vida delas? O que elas almejam, né? Quais são os sonhos, os desejos que elas têm? A habilidade de vender, exercer influência e fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, promovendo autoconfiança e entusiasmo. Então, a habilidade de vender não é empurrar nada para ninguém. Exercer influência e fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, promovendo autoconfiança e entusiasmo. Alguns impulsionam a equipe, outros puxam para cima e há ainda os que inspiram a equipe trabalhando com ela. Qual líder você é? E aí a gente está indo para o último minuto, vou falar mais 2 coisas e citar a frase final. Tudo o que você faz afeta as pessoas ao seu redor de alguma forma, direta ou indiretamente. Cada decisão sua tem um efeito positivo ou negativo nas pessoas. O código garante um impacto positivo na comunidade, no mercado, em todas as coisas vivas, direta ou indiretamente. Eu também já falei sobre isso aqui em algumas lives, teve até entrevistados que já falou isso. As pessoas estão nos vendo. Com as mídias sociais, cada vez mais a gente está exposto. Então, nós somos exemplos, muitas vezes, de pessoas que a gente não imagina. Às vezes até de gente que a gente ainda não conhece, tá? Então, fique atento. Cada decisão sua tem um efeito positivo ou negativo nas pessoas. E aí, para finalizar, pontualmente às 21 horas, para medir o valor e o poder de uma decisão ou ação, basta observar o número de pessoas, empresas e comunidades afetadas positiva ou negativamente por elas. E aí eu fecho com a pergunta: como a sua atuação tem afetado as pessoas, a sua comunidade, as empresas e você mesmo, positiva ou negativamente? Beijo grande, obrigada a todas, até quinta-feira que vem. Vou tentar não atrasar essa semana e publicar o livro para vocês final de domingo, ou no máximo segunda na hora do almoço, tá bom? Beijo, obrigada, boa noite e até a semana que vem.